Olá, eu sou a professora Gláucia Cordeiro e hoje a gente vai ver algumas questões do último exame de ordem da primeira fase em processo civil. Para você já ir se habituando como é que caem as questões na sua prova. Então, se você gostar dessas dicas, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ver essas dicas e estudar nessa reta final para a prova da primeira fase da OAB. Eu vou trazer para vocês 6 questões. Nessas 6 questões, a gente vai avaliar o enunciado e as respostas possíveis e também trazer a resposta correta. Então, vamos lá. Questão 51 da última prova, do exame 23. Pedro promove ação de cobrança em face de José, pelo descumprimento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal e o pedido foi julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência. Então, aqui a gente está falando de uma questão de execução. E não só de execução, como de execução judicial. Ou seja, teve todo um processo de conhecimento e, ao final desse processo de conhecimento, iniciou-se uma fase de cumprimento de sentença. Então, o que a gente vai avaliar? Primeira coisa, qual é, o modo adequado do executado ofertar resistência à medida de execução, ao cumprimento de sentença. Então, vamos avaliar agora as questões. Sobre a postura adequada para executado tutelar seus interesses, assinale a alternativa correta. Então, olha só, letra A, deve oferecer embargos à execução. E, para tanto, deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Primeiro ponto aí. Os embargos à execução são utilizados como medida do executado apenas quando se tratar de uma execução extrajudicial. No caso, nós estamos falando de um cumprimento de sentença, então não é a medida adequada. Então, todas as opções que tiverem como resposta embargos à execução estão erradas, tá? Então, a letra A está errada por conta dessa questão. Tudo bem? Letrinha B. Deve oferecer impugnação à execução, devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. A letra B, em parte, está correta. Por quê? A forma adequada do executado se manifestar e operar a resistência em razão do exequente é justamente por meio da impugnação à execução. Então, a primeira parte da questão está correta, mas a gente precisa avaliar, então, a segunda parte, ok? Devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Então, a letra B está errada por conta de que não é necessária a garantia do juízo. Então, letra B está errada. Letra C. Deve oferecer embargos à execução sem a necessidade de prévia garantia do juízo para ser admitido. Bom, como a letrinha A a gente já eliminou porque traz como resposta embargos à execução, a letra C está errada. Então, só nos resta como resposta correta a letra D. Deve oferecer impugnação à execução sem a necessidade de prévia garantia do juízo com penhora. Por que que a letrinha D está correta? Ela está correta pelo seguinte: o meio adequado é a impugnação. E ela não depende de prévia garantia do juízo. Essa previsão legal está lá no artigo 525 do CPC. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, a resposta correta, letra D, impugnação à execução, conforme o que preceitua o artigo 525 do Código de Processo Civil. Tranquilamente, viu que aí, nesse caso, vocês tinham 2 questões para avaliar, a medida adequada e se precisava ou não de penhora, garantia do juízo. Então, vejam que o conhecimento, às vezes, de uma questão vai nos exigir, um prévio conhecimento aí de outras questões. Questão 52. Nos juízos de direito da capital do Estado X,
tramitavam centenas de demandas semelhantes, ajuizadas por servidores públicos vinculados ao município Y, discutindo a constitucionalidade de lei ordinária municipal que tratava do plano de cargos e salários da categoria, antevendo o risco de ofensa à isonomia, com a possibilidade de decisões contraditórias, o advogado de uma das partes resolve adotar medida judicial para uniformizar o entendimento da questão jurídica. Nessa hipótese, o advogado deve peticionar ao juízo. Então, vamos olhar as questões agora, tá? Letrinha A. Ao juízo de direito no qual tramita a demanda por ele ajuizada, requerendo a instauração de incidente de assunção de competência. Letra B. Ao presidente do tribunal ao qual está vinculado o juízo de direito, requerendo a instauração de incidente de resolução de demanda repetitivas. C. Ao presidente do tribunal ao qual está vinculado o juízo de direito, requerendo a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Letra D. Ao juízo de direito, no qual tramita a demanda por ele ajuizada, requerendo a intimação do Ministério Público para a conversão da demanda individual em coletiva. Veja que, nesse caso, existem várias ações semelhantes, discutindo questões, e traz aí uma questão relativa à uniformização do entendimento. Então, quando a gente trata de questões de uniformização, devido à multiplicidade de demandas envolvendo unicamente questão de direito, então trata-se de questão de direito, e que representam aí, né, risco de ofensa à isonomia, ou seja, decisões diversas, né, afetando aí a segurança jurídica, pode haver, então, a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, para fins de uniformizar o entendimento. Então, a resposta correta é a letra B. Ok? Letrinha B, então, resposta correta. E a fundamentação legal encontra-se no artigo 976, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil. Vamos passar, então, para a análise da terceira questão. Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco a inversão do ônus da prova, por considerar que a parte ré possuía melhores condições de produzir a prova. O magistrado, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento por considerar que a inversão poderia gerar situação em que a desincumbência do encargo seria excessivamente difícil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. A decisão é impugnável por agravo interno. A decisão B é irrecorrível. Letra C. A decisão é impugnável por agravo de instrumento. D. A parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões de recurso de apelação. Aqui é importante vocês entenderem o seguinte, até para fins de outras questões que podem cair aí na prova de vocês. A gente precisa entender quais são os tipos de recursos adequados a cada situação. Quando a gente observa uma decisão interlocutória, em regra, caberia agravo de instrumento. Mas o que vocês têm que observar sempre, foi muito modificado com o novo Código de Processo Civil a sistemática do agravo de instrumento, que antes caberia para toda e qualquer decisão interlocutória. Agora, né, com o novo Código de Processo Civil, ele só vai caber o agravo de instrumento em hipóteses em que haja previsão legal no rol do artigo 1015. Então, é importante que vocês estudem o artigo 1015 para saber quais decisões são recorríveis via agravo de instrumento. Então, sendo aqui uma decisão interlocutória e ela está elencada aí como hipótese do 1015, a redistribuição do ônus da prova, né, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ela é motivo de agravo de instrumento. Então, a decisão interlocutória pode ser recorrida por meio de agravo de instrumento. A letra C era correta. Então, é muito importante que você
Saiba quais são as hipóteses previstas no artigo 1015, porque é uma questão muito provável de cair nesse exame de OAB de primeira fase. Então, a decisão é impugnável por meio de agravo de instrumento. Mas, só dando uma diquinha aqui a mais para vocês, se for uma decisão que não seja impugnável por agravo de instrumento e seja uma decisão interlocutória, como é que funciona? A parte só poderá arguir essa questão via apelação em preliminar. Então, ela vai suscitar essa questão em preliminar. No caso aqui, como está no rol, a resposta correta é a letra C. Mas se cair na tua prova uma questão que não esteja dentro do rol do 1015 e for uma decisão interlocutória, muito provável, ela poderá ser impugnada na apelação, ela vai ser suscitada, né, em apelação em preliminar. Tudo bem? Então, vamos à questão seguinte, a 54. Jorge administra apartamentos de Marina. Ele recebe os valores relativos à alocação dos referidos bens. Realiza os pagamentos inerentes aos imóveis, condomínio, IPTU, abate o valor pela prestação de serviços e repassa o saldo residual à Marina, mediante depósito em conta corrente, titularizada pela contratante. Contudo, nos últimos 10 meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa e receita. Incomodada, a Marina questiona acerca da omissão, que nada faz. Diante desse cenário, Marina procura um advogado que, com o objetivo de obter os relatórios, deve ajuizar. Ação de execução é a letra A, tá? Ação de execução fundada em título extrajudicial consubstanciado no acerto verbal havido entre as partes. B. Ação de reintegração de posse dos imóveis administrados por Jorge. Bom, a letra A, se a gente for avaliar, aqui, na verdade, trata de uma questão de administração de bens. Então, não está fundado aí num título extrajudicial, ok? Letra B, ação de reintegração de posse dos imóveis administrados por Jorge. Não caberia ação de reintegração de posse, porque ele não tem a posse dos imóveis, ele só apenas os administra. Letra C, ação de exigir contas para que Jorge forneça os relatórios. Bom, ele tem o dever de prestar contas a ela, né? Porque ele administra os seus bens. Então, a resposta correta é a letra C. Mas vamos avaliar por que a letra D também está errada. Ação de consignação de pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em juízo. Não seria consignação, porque não se trata aqui de um recurso adequado para a parte autora, mas sim para a parte ré. Então, nesse caso, a resposta mesmo correta era a letra C. Ação de exigir contas para que Jorge forneça os relatórios. Então, toda vez, né, que houver administração de bens, valores ou até mesmo de interesses, o adequado é a prestação de contas, tá? Isso está lá previsto no artigo 550, no caput do Código de Processo Civil. Então, ela vai poder propor ação para exigir as contas. Agora, a gente vai para a questão, penúltima questão, questão 55. A multinacional estrangeira Computer Inc., com sede nos Estados Unidos, celebra contrato de prestação de serviços de informática com a Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., constituída de acordo com as leis brasileiras e com sede no estado de Goiás. Os serviços a serem prestados envolvem a instalação e manutenção dos servidores localizados na rede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A. Ainda consta no contrato celebrado entre as referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos com exclusividade perante a Corte Arbitral Alfa, situada no Brasil. Após discordância sobre o cumprimento de das cláusulas referentes à realização dos serviços, a multinacional Computer Inc. ingressa com demanda no foro arbitral contratualmente avançado. Com base no caso concreto, assinale a alternativa correta. A. A cláusula
compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto constitucionalmente, impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgãos que não integrem o Poder Judiciário Nacional. B. Caso a empresa de telecomunicações S.A. ingresse com demanda perante a vara civil, situada no estado de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito, ainda que a sociedade, Computer, alegue em contestação a existência de convenção e arbitragem prevista no instrumento contratual. Letra C. Visando efetivar a tutela provisória deferida em favor da multinacional, Computer, poderá ser expedida a carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa para que o Poder Judiciário, com competência perante o Estado de Goiás, pratique os atos de cooperação que importem na construção provisória de bens na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., a fim de garantir a efetividade do provimento final. E a letra D. A sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial, cuja execução poderá ser proposta no foro do lugar onde deva ser cumprida a obrigação. Nesse caso, a resposta correta é a letra C. Porque o artigo 237 do CPC estabelece o seguinte: será expedida a carta arbitral, lá no inciso 4, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importe a efetivação de tutela provisória. Então, a resposta correta era a letra C. Vamos, então, para a última questão de hoje. Luana, em litígio instaurado em face de Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local. Transitado em julgado, o advogado da autora alerta no sentido de que, apesar da decisão do tribunal local basear-se em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça em regime repetitivo, o precedente não seria aplicável ao seu caso, pois trata de hipótese fática distinta. Afirmou, assim, ser possível reverter a situação por meio de ajuizamento de ação rescisória. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Então, a letra A nos traz o seguinte: não cabe ação rescisória, pois a previsão de cabimento de ação do julgado se destina às hipóteses de violação à lei e não de precedente. Letra B. Cabe ação rescisória, com base na aplicação equivocada do precedente mencionado. Letra C. Cabe a ação rescisória, porque o erro sobre o precedente se equipara à situação de prova falsa. D. Não cabe ação rescisória com base em tal fundamento, eis que a hipótese é de ofensa à coisa julgada. Qual é a resposta correta aqui? É a letra B. Cabe sim ação rescisória, com base na aplicação equivocada do precedente mencionado. Então, como é que funciona? A ação rescisória ela vem rescindir a coisa julgada. E por que ela é cabível aqui? Por manifesta violação à norma, né? E a previsão legal está lá no artigo 966, inciso 5 do CPC. Então, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acordo proferido em julgamento de casos repetitivos, em razão equivocada do precedente. Então, o precedente não se amolda à situação fática. Então, nesse caso, é cabível a ação rescisória, desde que haja, então, né, equivocada a aplicação do precedente ao caso concreto. Então, a resposta correta, letra B. Espero que você estude aí nessa reta final e que você passe nessa fase, nessa primeira fase da UAB. Então, nós do Legale, eu, professora Glaucia Cordeiro e toda a família do Legale, toda a equipe, desejamos a sua aprovação nesse exame de ordem. Se você gostou dessas dicas e está estudando aí para a reta final, curta e compartilhe aí com seus amigos e ajude também que eles, como você, passem na primeira fase. Então, um grande abraço, boa sorte, boa prova nesse domingo, dia 19 de novembro. Tchau, tchau.